Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um devocional diário. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família. O tema de hoje é o seguinte: pessoas tóxicas, pastor, tem como mudar? Exatamente, né? Tem como mudar, pastor, uma pessoa tóxica? Será que realmente essa pessoa, ela pode mudar, pastor? Bom, é um tema interessante, né? Se você realmente quer saber se essa pessoa pode mudar ou não, eu tenho 4 chaves de sabedoria de Deus à luz da palavra do Senhor hoje para a sua vida. Portanto, fica com a gente até o final, porque eu tenho muita palavra de Deus hoje para você, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Um forte abraço para todos vocês que nos acompanham aqui todos os dias no nosso canal. Como é bom ter você conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus. Eu já quero começar lendo o texto da palavra. Gente, Provérbios capítulo 16 e o versículo 18 é um texto bem interessante. Olha o que diz esse texto: a soberba precede a ruína e a altivez, olha só, do espírito precede a queda. Olha esse alerta: soberba, altivez de espírito precede ruína e precede queda. A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, né? Precisamos manter um espírito de humildade. Precisamos desenvolver a mansidão na nossa vida, para que assim a gente possa realmente crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós estamos aqui na série Cuidado com pessoas tóxicas, exatamente, né? Com certeza alguém aqui já se perguntou, mas será que tem como mudar? Eu coloquei realmente aqui como pergunta, porque já me fizeram essa pergunta, né? Pastor, tem como uma pessoa assim tóxica, uma pessoa difícil, pastor, tem como mudar, pastor? Será que tem jeito? E a resposta vamos já trazer aqui para você, porque antes disso, como sempre, eu quero sempre aqui começar deixando uma meditação para a gente entrar no assunto, porque isso é muito importante, gente. Olha, a mudança é possível, sim, ela é possível para qualquer pessoa que esteja disposta, grava essa palavra, disposta a buscar a transformação genuína. Tudo é possível, a mudança é possível, desde que esta pessoa tenha uma predisposição para buscar a transformação genuína, sabe? A Bíblia nos mostra que mesmo aqueles que possuíam comportamentos prejudiciais puderam encontrar a redenção e uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que eu vou deixar aqui agora para você essas 4 chaves, esses 4 passos que eu considero de extrema importância para que haja uma mudança, uma restauração do valor e do caráter e dos princípios de Deus na vida de alguém que realmente tem muita dificuldade, certo? Para superar as suas toxinas, né? Da sua vida, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro passo é o seguinte, isso aqui é muito importante. Primeiro, você precisa, ou se você conhece, né, você vai orientar alguma pessoa também, certo? Você precisa entender o seguinte: é necessário, sim, quando é preciso, quando for necessário mesmo, sabe? De extremo, é o extremo, não tem jeito. É preciso, sim, buscar ajuda profissional e espiritual, certo? É preciso, não são todos os casos, mas tem casos que é preciso buscar ajuda profissional e espiritual, certo? Então isso aqui é o primeiro passo para uma mudança, é reconhecer a necessidade de ajuda, buscar aconselhamento com líderes espirituais e às vezes também ajuda profissional. Isso pode ser um divisor de águas para uma transformação verdadeira. E a palavra de Deus nos encoraja
a sabedoria, o conselho de Deus e a gente buscar ajuda. Portanto, essa ajuda ela tem esses dois pilares, profissional e espiritual. É necessário, certo? E quando eu falo isso, eu não estou falando qualquer pessoa. São profissionais da área, são pessoas habilitadas, assim como também líderes espirituais habilitados. Isso aqui é muito importante. A gente vê, por exemplo, à luz da palavra de Deus, o livro de Marcos, né? Marcos capítulo 5, do versículo ao 20, a gente vê o endemoniado gadareno, né? Este homem vivia atormentado por espíritos malignos e era rejeitado pela sociedade. No entanto, ao ele ter um encontro com Jesus, ele foi liberto e a sua vida foi transformada. Então, o que a gente aprende aqui, pastor? Esse exemplo nos ensina que, com a ajuda espiritual, olha só, e um coração predisposto à mudança, até mesmo no caso mais difícil, né, como era esse aqui, pode sim haver restauração. Porque o caso aqui era um caso espiritual e é até muito mais avançado, né? E é a pessoa que tem uma toxina na sua vida, como ira, como ódio, como raiva, impulso, né? A pessoa não tem o controle dos seus impulsos, uma pessoa, certo, que é descontrolada emocionalmente, né? Muitas vezes, certo, essa pessoa, ela pode sim, com certeza, com a ajuda de um profissional, quando for preciso, porque tem casos e casos, ou apenas no sentido espiritual, né? De uma pessoa habilitada que vai dar direção e orientação para essa pessoa buscar a resposta que ela precisa, a paz que ela necessita em Deus, através da palavra do Senhor. O texto tem um texto aqui, melhor dizendo, muito interessante que eu coloquei no nosso devocional, que é Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: onde não há conselho, olha só, gente, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa aqui é a primeira chave, tá bom? Vamos lá, gente. A segunda chave que eu quero deixar hoje é o seguinte: como é realmente, será que uma pessoa tóxica tem como mudar, pastor? Tem. Vamos lá, segunda chave: conhecendo o seu maior inimigo. Exatamente. É preciso conhecer o seu maior inimigo, certo? Para mudar, gente, é crucial identificar e entender os comportamentos e os padrões tóxicos. Grava isso que eu estou te explicando. Uma pessoa tóxica, ela tem um comportamento aprendido. Esse comportamento se repete. Existem padrões de comportamento tóxicos. Você está entendendo? Uma pessoa tóxica, ela não é constantemente tóxica o tempo todo. Existem gatilhos mentais, existem ambientes, existem, certo, pressões, certo, emocionais e também opressões espirituais que torna essa pessoa uma pessoa tóxica. E o que torna essa pessoa, certo, ela se manter na sua toxina é os seus comportamentos que são disparados, né, na sua mente, certo, em todo o seu sistema, certo, de ação, e ele tem um padrão já de comportamento que se repete. É por isso que é preciso o quê? Identificar, entender, certo, esses padrões de comportamento que você tem ou alguém que você vai orientar, certo? O reconhecimento dos erros, isso aqui é muito importante, e o arrependimento são fundamentais para iniciar o processo de transformação. Vou repetir: o reconhecimento dos erros, porque tem gente que não quer reconhecer. Não, eu não sou assim. Não, porque eu nasci. Não é assim as coisas. É preciso reconhecer os seus erros. É preciso reconhecer. O processo de cura está em reconhecer os erros. E o segundo, pastor, arrependimento. Ou seja, o que é o arrependimento? É deixar
e não praticar mais. É lutar para não praticar mais. É realmente ter uma disciplina, uma prudência para não ter mais o mesmo comportamento. E não pensa que a pessoa não vai ser tentada, que ela vai ser tentada e muitas vezes. E ela precisa ter uma resiliência, um compromisso com ela mesma, em se manter firme na sua decisão, que ela precisa mudar, que ela precisa ser melhor. Sabe, gente, a Bíblia nos ensina a não ignorar os perigos do pecado, mas a gente lutar contra o nosso inimigo, a gente identificar quem é esse inimigo e lutar contra ele com a ajuda de Deus. A Bíblia nos dá o exemplo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao 19, fala de Saulo, né? Exatamente, antes de se tornar o apóstolo Paulo. Saulo perseguiu os cristãos, exatamente, com fervor, gente. Agora, a sua mudança, né? A sua mudança começou quando ele teve um encontro com Jesus, certo? A Bíblia nos mostra, certo, que ele revelou ali os seus erros e o fez enxergar o quanto ele estava distante do caminho de Deus. E Saulo reconheceu, gente, certo, que o seu maior inimigo era a sua incredulidade, era a sua ignorância a respeito das coisas de Deus, da palavra de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. E o que foi que ele fez? Ele se rendeu, gente. Ele se rendeu a Deus, permitindo que o Senhor transformasse a sua vida. Gente, se tem uma história linda na Bíblia, é a transformação, a conversão do apóstolo Paulo ao Senhor Jesus, tornando-se um dos maiores apóstolos, certo, de toda a Bíblia, escrevendo 13 cartas, do qual está registrada na palavra de Deus. Gente, de um homem que perseguia, certo, passou a ser agora um servo. Sabe por quê? Porque ele reconheceu, naquele dia que ele teve o encontro com o Senhor, a sua incredulidade, né? Exatamente. Aquela coisa que estava dentro dele, aquela ira, aquele ódio que ele trazia em direção aos cristãos. A Bíblia diz que ele tinha cartas para matar os cristãos, gente. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, a sua vida foi mudada. Glória a Deus. Veja como tem solução. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, gente. A terceira chave é o seguinte, pastor: tem como uma pessoa tóxica mudar? Tem. Então a gente já viu, ó, olha só, primeira chave, a gente já viu buscando ajuda profissional e espiritual quando for necessário, né? Principalmente, certo, a questão profissional, porque tem muita gente que tem resistência e às vezes é preciso, sim. Não é só uma questão espiritual, é uma questão de tratamento também. Isso aqui é muito importante. A segunda, conhecendo o seu maior inimigo. É preciso conhecer. Como é que você vai lutar se você não sabe quem é o teu inimigo? Você não sabe como ele vem contra você. Então você tem que estudar sobre isso para você lutar de forma eficaz, tá bom? E a terceira, pastor, é preciso fortalecer as bases de resistência. Exatamente. É preciso fortalecer as bases de resistência. Gente, para manter realmente uma mudança, é uma mudança que a pessoa quer, é uma mudança que talvez você quer também. Pastor, eu sou meio assim, sabe, pastor? Eu tenho umas toxinas assim que não é muito fácil também, não. Então, se esse devocional também é para você, certo? É para alguém que você vai estar mandando, enviando, aconselhando muitas vezes, né? Gente, é preciso a gente entender uma coisa, que para haver uma mudança é necessário fortalecer a base. Qual é a base? É a fé. A gente tem que fortalecer a nossa fé. Qual é a base? É a mente, gente. A gente
tem que fortalecer a nossa mente. Agora vai fortalecer com o quê, pastor? Com os ensinamentos de Deus, com a palavra de Deus. Isso vai envolver o quê? Oração, leitura bíblica, comunhão com os outros cristãos. Gente, é preciso buscar uma mente renovada. É preciso renovar essa mente. Isso é essencial para resistir aos antigos padrões de comportamento tóxicos e crescer em direção a uma nova vida saudável e santa. Não tem como, gente, ter mudança de padrão de comportamento tóxico se não tiver realmente essa base fortalecida na oração, na leitura da palavra e na comunhão com os outros cristãos. Eu sempre digo aqui o seguinte, gente, olha, deixa eu te falar uma coisa, certo? Eu sempre digo, quem me acompanha já sabe que eu sempre falo isso aqui porque isso é muito importante, aonde eu pastoreio também, eu falo bastante. 3 coisas, grava isso na sua mente e leva pro resto da tua vida. 3 coisas são essenciais para uma pessoa realmente falar: eu sou uma pessoa transformada por Deus. 3 coisas. Não é só carregar a Bíblia para a igreja, pastor. Não, isso aí tem que ir mesmo, é princípio. Congregar, estar com a palavra de Deus, não ter vergonha do evangelho. Isso aí é base, gente. Isso aí é a base das bases. Mas o que de fato realmente testifica que uma pessoa ela foi transformada por Jesus são 3 coisas. Primeira coisa, a maneira como você pensa. Exatamente. A maneira como você pensa. A segunda coisa, a maneira como você sente. A maneira como você sente. E a terceira coisa, a maneira como você age. Então veja, pensamento, sentimento e ações. Essas 3 coisas, esses são os 3 pilares que precisam, de fato, de transformação todos os dias. Porque só assim você se torna uma pessoa melhor. Não adianta só pensar em coisas boas, mas sentir coisas ruins. Não adianta pensar coisas boas, sentir coisas boas, mas a sua ação, o seu comportamento não está condizendo com aquilo que você está pensando ou sentindo. Gente, o processo de transformação envolve isso: pensamento, sentimento e emoções, ações ligadas diretamente àquilo que você está sentindo. E aí eu tenho que trazer aqui, não tem como, um dos personagens que eu mais gosto aqui, sobre José, para falar sobre isso, né? Porque a Bíblia nos mostra, no livro de Gênesis, capítulo 39, do versículo 7 ao 12, que José enfrentou, gente, tentação, pressão, exatamente, para ceder ao pecado. Quantas pressões ele sofreu, não é verdade? Para ceder ao pecado, até mesmo quando ele foi abordado pela esposa de Potifar. Olha só, gente, olha só, ele estava sendo tentado pela própria esposa do seu patrão. No entanto, ele se recusou a comprometer os seus valores e manteve a sua integridade. A sua resistência a essa influência tóxica é um exemplo de como fortalecer a nossa fé e manter o nosso compromisso com Deus. Glória a Deus, né? Olha, se você está tomando posse dessa palavra, escreva aqui nos comentários, escreva assim, mas escreva mesmo, certo? Hoje é dia de você declarar, declare com toda a fé, escreva assim aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus, escreva assim: eu estou vencendo tudo aquilo que me causa dor, em nome de Jesus. Eu estou vencendo tudo aquilo que me causa dor, porque olha, deixa eu te falar uma coisa, todas as pessoas, muitas vezes, que são tóxicas, que você conhece, existe uma prisão muito grande nessas vidas, exatamente.
existe uma prisão muito grande, certo? Que eu não tenho como falar agora devido aqui ao nosso tempo, mas eu vou deixar já a última chave. Em outro momento eu falo mais sobre isso, tá bom? Vamos lá, a última chave é o seguinte: é preciso manter a disciplina e a constância. Mudança é um processo contínuo que exige disciplina e constância. Veja, processo. O que significa isso, processo? Significa etapas, significa exatamente metas estabelecidas, contínuas e permanentes. E isso vai exigir disciplina e constância para quem realmente quer ter uma vida transformada, uma vida mudada. E a Bíblia nos incentiva a não desistirmos, mas nós sermos perseverantes em buscar a transformação. Mesmo quando os resultados não são imediatos, a constância, grava essa palavra, gente, leva ao crescimento espiritual e à verdadeira mudança de Deus na sua vida. Por isso a Bíblia diz assim, lá em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Gente, pessoas tóxicas podem se mudar se estiverem dispostas a buscar ajuda, reconhecer os seus erros, fortalecer suas bases espirituais e manter a disciplina. A Bíblia nos mostra que ninguém está além da redenção e que o poder de Deus pode sim transformar qualquer vida, desde que haja um coração aberto para essa mudança. Assim como os personagens bíblicos que a gente mencionou, eles encontraram uma nova vida em Deus, né? E nós também. E quem seja que você vai estar conversando pode também experimentar essa mesma transformação em Cristo Jesus, tá bom? Ore agora com o pastor e com muita fé, ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que a forte mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.